Olá, pessoal, tudo certo? Iniciando, então, a nossa última aula sobre o plano diretor municipal. E hoje a gente fala um pouquinho sobre a questão da minuta, da montagem da legislação. A gente faz essa abordagem, né? Então, dentro da unidade 3, a gente vai fazer essa abordagem com as questões que são pertinentes à elaboração da minuta do plano diretor, os códigos complementares, né, e as organizações das atividades econômicas e os conflitos que elas trazem. E aí também, logo que a gente passa essa primeira parte, depois eu faço uma abordagem sobre as cidades inteligentes, né? O pessoal geralmente gosta de ouvir sobre como elas funcionam, os conceitos, e como a gente pode transformar esse plano diretor um plano diretor para uma cidade inteligente, né? Essa segunda parte ela não está prevista dentro da do nosso cronograma aqui da disciplina, né? Mas eu vou colocar porque muitas vezes é interessante, é algo que está bem à tona, é algo importante no dia a dia, principalmente quando a gente pensa no planejamento da cidade, né? É algo que vai para o futuro, vai ser discutido muito. Hoje, na academia, ela já está sendo discutida de uma forma mais intensiva, mais intensa, com várias pesquisas. E aí, alguns dados que eu trouxe, algumas pesquisas que eu realizei, mais um conjunto de outras pesquisas, de outros textos que eu acabei lendo também, vou trazer aqui para vocês. A grande parte da literatura das cidades inteligentes, ela é uma literatura internacional, né? Então, isso está ocorrendo muito mais, de forma muito mais intensa fora do Brasil, né? E as publicações, elas estão lá. E aí, esses assuntos, eles são bem interessantes. A gente vê como elas funcionam, qual é a cidade mais inteligente, a relação entre qualidade de vida e a qualidade de vida das cidades com as cidades inteligentes, sempre elas vão estar ligadas, uma tende a melhorar a outra, mas nem sempre a cidade mais sustentável vai ser a cidade mais inteligente, que vai ser a cidade que tem melhor qualidade de vida. Mas a questão do plano diretor, ela vem com essa linha de tentar melhorar essa qualidade de vida das cidades, né? A gente vai fazer essa abordagem hoje nessa primeira parte, tentar falar um pouquinho sobre como é feita essa minuta, como ela é descrita, né, para que depois a gente possa fazer essa fala aí, finalizando a nossa aula. Tá bom? Bom, então falando um pouquinho da minuta, né? Então a minuta do plano diretor, ela é um resultante, no fim, de um processo de discussão e planejamento. Lembra que a gente falou lá da organização das atividades de levantamento técnico, da pesquisa, né, dos diagnósticos, das discussões na comunidade. Então, tudo isso é um processo resultante do planejamento, das discussões da comunidade, né? E ela passa a ser uma lei aprovada pelos vereadores. Então, o poder legislativo, né, aprova essa lei e o poder executivo sanciona, o prefeito municipal sanciona, sendo como uma lei municipal. E ela vai ser elaborada, né, obedecendo as regras técnicas legislativas, que é o que a gente vai falar um pouquinho a respeito na nossa aula de hoje, né? Então, questão do respeito à técnica legislativa da escrita da lei, né, da minuta da lei. A gente não faz a lei, a gente faz a minuta, né, que é a descrição dos parágrafos, enfim, né? E essa estrutura do projeto de lei, né, ela vai iniciar como uma espécie normativa, né, uma lei ordinária ou uma lei complementar, né, trazendo a questão respectiva entre o número, a data, a ementa, né, que vai descrever ali lei complementar municipal, que trata sobre plano diretor, né, a autoria, quem fez ela. Muitas das leis elas trazem, não são todas que trazem a questão da autoria, e a cláusula de promulgação, que é a parte final dela, né, que vai trazer a ordem de sua execução, bem dizendo, né?
vai trazer a questão da execução da lei, né? Dentro do corpo dessa legislação, né, ela vai ser subdividida aqui, né, em textos da proposta, que vão conter aqui conforme as dimensões do plano diretor. Então, vai ter ali as subdivisões dos títulos, das seções, né, os respectivos artigos, parágrafos, incisos, né, as alíneas, os itens, né, que vão compor, né? E o fecho, que é a parte final, que é o texto da lei aonde vai conter, né, se for o caso, as disposições finais e transitórias ali, né, além das cláusulas de vigência e de revogação, né, e a assinatura das autoridades referentes, né? Então, a gente traz essa busca descrever ela com uma clareza, e aqui na proposta é sempre importante ter ao acompanhamento de um profissional da área jurídica, né? Até mesmo para auxiliar na construção dela, ou auxiliar na colocação dos artigos, e trazer essa linguagem mais técnica, né, para dentro a linguagem jurídica, né, para dentro da nossa minuta, né? Dentro do título 1, né, que ela vai trazer, o primeiro ponto que ela vai buscar trazer é especificar os objetivos e os principais, e os princípios fundamentais da lei. Então, os objetivos para o que ela foi criada, né? Qual é o fim que ela foi criada. E aqui a gente vai trazer esses objetivos gerais e os específicos. Algumas trazem só a questão dos específicos, né? Trazem vários objetivos, né? Que é o que o plano diretor pretende alcançar, né? O que ele vai alcançar. E esses objetivos eles vão ser sempre escritos utilizando o verbo infinitivo, né, para fazer essa organização, que é o que eu preciso alcançar. Já no capítulo 2, traz os princípios fundamentais, né, de forma a explicitar aí a questão das premissas fundamentais para o desenvolvimento urbano. Então, quais são esses princípios que vão levar o plano diretor para o desenvolvimento urbano, para a expansão urbana, né, para a questão da função social da propriedade? Então, ele vai trazer esses princípios, né? Já no capítulo 3, ele traz a questão das definições, né, que é o conteúdo onde vai ser descrito o que é cada um dos pontos que vai se tratar essa lei. Então, aqui a gente busca evitar o surgimento de dúvidas, muitas vezes, quanto ao sentido de cada uma das questões que a gente coloca, né? Muitas vezes, por isso, uma assessoria jurídica, né, ela auxilia, que é uma outra pessoa de fora, auxilia na escrita, para que quando você descreve, não dá um sentido duplo ou uma dupla interpretação. Você cria um problema mais sério para frente, né? Dela. Mas aí, quando a gente fala aqui na questão das finalidades do plano diretor, trago um modelo aqui, o plano diretor de Cordilheira Alta, né, de Santa Catarina. Então, ele traz, assim, dentro dessas finalidades, né, ele traz 4 pontos, né, que é garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais. Veja que esse pleno desenvolvimento das funções sociais, ele está lá presente na Lei 10.257, né, da propriedade da propriedade do espaço, né, a qualidade de vida, ele traz aqui. Outra finalidade, orientar o pleno desenvolvimento urbano municipal, também está lá dentro da Lei 10.257, a função social da sociedade e da propriedade, que ele acaba trazendo novamente, ó, ele repete aqui, só que ele traz com outro sentido, né? Primeiro aqui é garantir, depois é orientar, e aí depois também ele traz aqui a questão da orientação do planejamento do uso do solo urbano e rural, né? A questão do parcelamento, né, do solo, e a ordenação, o ordenamento, né, do plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade. E aí traz a questão do bem-estar dos cidadãos, que ele acaba abordando aqui, nessas finalidades do plano. Já quando a gente fala no objetivo, veja só, o objetivo
ele traz sempre no início com o verbo, né? Então, promover a justiça e igualdade social no território municipal. Ele é bem claro qual é o objetivo aqui, né? Ó, permitir o direito universal à acessibilidade. Esse aqui é um ponto muito importante que ele deve estar dentro, né, para evitar um problema com o Ministério Público aqui, né? Então, eu preciso ter acessibilidade dentro, né? Respeitar as funções sociais da cidade. Então, todas as questões que ele traz como objetivo, elas estão contempladas lá nos seus objetivos da Lei 10.257, né? Então, que você vai trazer para cá para criar esses objetivos. Você vai reconstruir conforme as diretrizes que estão lá para criar esses objetivos, para que o seu plano consiga atender todas aquelas respectivas diretrizes. Eu trouxe algumas aqui, mas o plano diretor ele tem mais, né? Só para não colocar diversas, né? Na questão do título 2, aí ele já começa falando um pouquinho sobre o desenvolvimento municipal da política urbana, da questão da proteção ambiental no capítulo 1, né? Então, são sugestões de como colocar, não que ele precisa estar dessa forma, mas são algumas sugestões de como trabalhar a questão do plano diretor, né? Então, a proteção ambiental, quando ela faz essa abordagem, ela vai aqui definir as áreas que devem ser preservadas, as atividades que vão ser permitidas nesses locais, e em que meio ambiente deve ser conservado, qual o ambiente que vai ser conservado, a questão da ordenação do solo, que vai estabelecer as regras que vão estar voltadas aí à adequação e à ocupação do uso do solo, e aí vai trazer a questão, ela vai ser divididas aqui entre as seções específicas, né, para esse parcelamento, vai trazer a questão do sistema viário, do uso e da ocupação do solo, e aí traz a lei do zoneamento, e aí no capítulo 3, ele fala da questão do uso social da propriedade. Veja que esses pontos que a gente está falando aqui são pontos que estão sendo atendidos lá nos objetivos, então a gente precisa fazer sempre essa ligação entre os objetivos, trazer aqui, então, eu falo do ordenamento do solo, no objetivo contempla, proteção ambiental contempla, o uso da propriedade contempla, né? E aí, esse uso social da propriedade é que vai trazer os instrumentos que são obrigados a estarem no plano. Lembra que lá na Lei 10.257 a gente fala, o plano diretor ele tem uma estrutura onde tem que contemplar os seguintes itens, né? Então, dos instrumentos, né? Então, são esses instrumentos urbanísticos, que é o direito de preempção, a outorga onerosa, o direito de construir, as operações urbanas consorciadas, né, a transferência do direito de construir, então tudo isso ele vai estar abordando aqui. Em cada um deles, ele vai ser descrito e depois, logo abaixo, vai explicar como ela vai funcionar. Em alguns casos, alguns municípios, eles criam uma lei, você traz 1 ou 2 parágrafos falando sobre ele, e aí traz uma lei para fazer a regulamentação dele, né? Esse aqui tem uma outra lei separada, é regulamento e daí detalhe. Tem muitos planos diretores que já trazem esses pontos já bem detalhadinhos, né? No capítulo 4, né, então ele vai falar um pouquinho sobre a habitação, né? Então, dentro da habitação, ele vai fixar essas disposições que vão estar voltadas a conduzir a boa ação do poder público na oferta das moradias, né? Como que vai funcionar a questão da regularização fundiária, e também vai estabelecer padrões de habitação e interesses sociais que vão estar tudo dentro dessa parte que vai falar da habitação. Capítulo 4 já volta à questão do interesse social, que aí vai estabelecer normas, né, dentro dessas das sessões específicas, né, que vão estar voltadas para direcionar e conduzir, no caso, as ações do poder público no tocante da saúde, da educação, dos esportes, do lazer, enfim, todos esses aspectos que estão voltados à questão das ações sociais, né? E aí a gente avança aqui no 6, aí os serviços de infraestrutura, né? Então, a infraestrutura e os serviços, né? E aí ele vai também estabelecer as regras relativas ao abastecimento de água,
à coleta de lixo, ao tratamento de esgoto, né? A coleta e a destinação do lixo, né? É sempre colocar que a gente tem a coleta e precisa destinar ele, né? Hoje, a gente não pode mais ter os lixões a céu aberto, a gente precisa ter o aterro sanitário, para onde que esse lixo vai ir, tal, enfim. Tudo isso aparece dentro dos indicadores lá de desenvolvimento sustentável, né? Então precisa ter um lixão adequado. Ah, e também a questão da iluminação, né? Dos parques de iluminação que fazem parte. Já no título 13, acho que eu separei ele por títulos e capítulos, né? Então, dentro do título 13 tem o capítulo 1, né? E esse capítulo ele vai trazer aqui a gestão participativa, que é muito importante estar dentro do plano. Então, dentro do planejamento e a participação da comunidade, aqui é que ele vai contemplar, né? Essa parte participativa. Precisa ter, porque lá a gente fez as oficinas, falou das oficinas com a comunidade, com a participação da comunidade, e elas vão estar aqui, né? Então, a gente vai definir essas normas de gestão, né, do plano e como a participação da comunidade desses setores ela vai ser organizada, né? Então, a questão das agendas, das reuniões, então ela vai estar descrita aqui dentro da gestão participativa, né? Dos sistemas de informação, então também vai estabelecer regras de acompanhamento das execuções das atividades, das ações previstas, né, dentro do plano diretor, e do desenvolvimento de transformação de toda a cidade. Vai estar contempladas aqui também. E, por último, aqui no capítulo 3, fala sobre o Conselho de Política Urbana, né, onde vai ser instituído esse conselho com o objetivo de fazer essas discussões e deliberar, né, essas ações ou essas questões de interesses urbanísticos, né? Então, assim, é o Conselho da Política Urbana que vai definir, esse Conselho do Plano que vai definir aí, muitas vezes, esses pontos mais polêmicos que muitas vezes a gente vai ter dentro do plano, da legislação e que precisa ter uma visão da comunidade. Então, esse conselho ele representa toda a comunidade e ele acaba fazendo esse auxílio, né? Fazendo esse auxílio, contribuindo muitas vezes para a instalação do cemitério, instalação de uma indústria mais poluente ou alteração de área, loteamentos, depende conforme a legislação ela vai ser organizada, o município vai ter esse conselho, mas ele precisa ter o conselho, né? E aí a gente vai ter as leis complementares, que fazem parte. Essas leis complementares, elas vão estar dispostas como o Código de Obra, né, que aí o Código de Obra ele pode estar com uma lei complementar separada, mas também ele pode estar junto, né, dele, né? Aqui ficou até separado o meu textinho de conservação. Mas ele pode estar junto, né? Então, ele vai permitir aqui a administração municipal exercer o controle, né, além da fiscalização do espaço edificado, né, em seu entorno. Ele vai garantir a segurança e a questão da salubridade das edificações. Tudo isso ele vai estar abordando aqui dentro. Ele traz ali a questão do conforto ambiental, da segurança, da conservação da energia, da salubridade, da acessibilidade das edificações. Tudo isso ele faz essa abordagem dentro do Código de Obras, né? Também ele vai falar aqui da questão das escolas, dos pontos comerciais, né, das instituições ligadas à questão da saúde, né? Então, no caso, a questão de garantir a acessibilidade, o desenho universal, né, propriamente o descarte correto dos resíduos dessas grandes edificações, traz também pontos como garantir a questão da ventilação, da iluminação, na insolação delas, né, em todos os cômodos. Então, a gente precisa ter, porque aí a gente vai garantir essa questão que ele aborda lá em cima, né, que é a questão da salubridade das edificações. Então, precisa ter iluminação e ventilação dentro desse espaço, tá? Senão eu não consigo, tá? Senão não tem como a gente fazer. Precisa estar abordando, tá?
E aí, pessoal, o que a gente vai ter ainda, né? A questão do zoneamento, tá? E o zoneamento, ele é um instrumento, ah, leia aqui, não andou, né? E o zoneamento, então, ele vai ser um instrumento ah, que é utilizado dentro dos planos diretores que vai fazer essa divisão das cidades, né? Então, muitas vezes, as áreas residenciais, as áreas industriais, então a gente tem as zonas mistas, né? Geralmente se trabalha com a questão das zonas mistas para poder fazer essa organização da cidade. Então, os primeiros zoneamentos que ocorreram foram lá na Alemanha, né? Já há um tempão atrás, fazendo essa organização das cidades. E hoje a gente utiliza ele como um instrumento muito importante para que consiga organizar a cidade, né? Ou seja, a gente faz essas divisões e define onde serão os usos e ocupações dos solos, a questão dos índices urbanísticos conforme esse zoneamento. Então, é um instrumento bem importante, porque aqui interfere na questão das atividades econômicas, né? Então, conforme o zoneamento que você cria, você pode valorizar ou desvalorizar áreas, você pode incentivar a construção de atividades econômicas ou acabar freando essas atividades econômicas independentes em alguns locais que você acaba instalando, tá? E aí a gente fala um pouquinho dos principais objetivos dele, né? Então, é a questão do crescimento e controle urbano, faz esse controle, né? Como eu falei antes, então, a questão, eu quero que a cidade cresça mais para o lado esquerdo, porque é uma área mais plana, quero que ela cresça mais para o outro lado, porque é uma área que é mais industrial, enfim, né? Então, também ele cria essa questão da proteção das áreas inadequadas para ocupação, se eu tenho bacia de abastecimento de água, áreas de vegetação, enfim, que eu consigo fazer essa organização. E também a questão de minimizar esses conflitos, né, entre os usos das atividades. Então, a questão das atividades que eu vou ter ali. Então, eu vou colocar uma casa de shows numa área que é residencial, mas e tenho hospitais, né? Vou colocar uma escola numa área que não tem tanto movimento e que as ruas não comportam. Então, o zoneamento ele tem essa função de fazer essa organização dos conflitos, né, do uso do solo. O controle do tráfego, né, também ele vai permitir isso, né? Inclusive tem alguns zoneamentos que eles trabalham não mais por áreas de crescimento de pavimentação, e sim pela caixa da rua, né? Ou seja, ruas maiores elas possibilitam uma verticalização maior e ruas menores elas permitem que você faça a verticalização um pouco menor, tem uma taxa de ocupação menor. É exatamente porque aí você consegue ter um fluxo maior dos veículos, enfim, que vão estar passando por aquelas regiões ali, né? E aí a gente vai ter alguns tipos de zoneamentos, né? Então, o zoneamento ambiental, ele é um zoneamento que foi um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, lá pela Lei Federal 6.938, de 81, né? Aí nós temos o zoneamento socioeconômico ecológico, né? Ele tem lá no estado do Mato Grosso, em Roraima, não lembro da cidade agora, fugiu. Que busca aqui a questão de evidenciar algumas características, alguns aspectos ambientais, econômicos, né, dentro daquela questão das dimensões sociais. Rondônia, confundindo as palavras. O zoneamento agroecológico também, que foi instituído pela Lei Federal 6.931, de 81, que está lá dentro da lei ambiental, né? Com a realização aí de um zoneamento agroecológico, né, no caso. E aí ele permite estabelecer critérios para a disciplinamento, né, a organização, né, e ordenamento de ocupação especial para diversas atividades que têm essa característica mais produtiva, né? O zoneamento agrícola de risco climático, aí todos os municípios eles têm esse zoneamento,
e esse zoneamento ele tem uma forma de minimizar esses riscos relacionados às fontes de efeitos climáticos, né? Então, muitas vezes que você vai plantar, enfim, né? E ele permite identificar qual a melhor época do plantio. Então, é uma forma de zonear o espaço, né? Que a gente passa a ter também. Tá? O zoneamento industrial, que é o zoneamento que trata-se aqui na questão da tipologia de áreas mais críticas e que se refere ao o artigo 4 da Lei 1413 de 75, né? E ele tem a questão de identificar essas zonas de instalações das indústrias, né? Então, muitas vezes essa questão essas áreas industriais, elas também estão nos eixos de entradas das cidades, tá? O zoneamento urbano, que é o que a gente vai ter, que divide essas áreas, né, sobre as quais vão incidir as diretrizes, as questões do uso e da ocupação do solo, especialmente também as questões dos índices do urbanístico, quanto que a gente consegue construir em cada área, né? E o etnozoneamento, né, que ele destina aqui a questão do planejamento participativo de categoria de área, né, de relevância ambiental, social, produtiva, povos indígenas, né, a partir de desenvolvimento de uma etnomapeamento que é feito, né, dentro dele, né? Então, são pontos que são possíveis de se fazer. E o zoneamento ele busca alcançar esses objetivos que a gente vai descrever lá na frente, né, através desse controle do uso e do porte, né? Por isso que a gente tem aquelas tabelas. Então, qual é o lote mínimo, qual atestado, o número de pavimentos, ou o índice de aproveitamento, né? Então, a gente vai ter esses indicadores dentro dele para definir, né, quais são as áreas que a gente vai ter. Então, veja, aqui embaixo tem zona comercial 1, zona comercial 2, 3. Atualmente se trabalha muito com a questão da zona mista, né? Então, você consegue trabalhar comércio, serviço e residência. Então, você tem uma vida durante o dia e uma vida durante a noite. Não tem esse fluxo mais intenso nessas áreas, permite várias atividades, não apenas uma única atividade que vai ficar dentro do zoneamento, como é o caso do Plano Piloto de Brasília, né, que é um zoneamento deles é diferente. E aqui na questão dos índices de aproveitamento, que a gente vai ter o coeficiente mínimo, básico e máximo, né, que é o máximo que eu utilizo para a outorga onerosa do direito de construir posteriormente, ou o direito de transferência, e a taxa de ocupação. Esses indicadores aqui é legal quando você faz lá o estudo de levantamento técnico das questões técnicas, né? Aí você faz aqueles indicadores lá e traz aqueles índices como uma base para criar o plano diretor, para montar o plano diretor, né? Para montar esses zoneamentos já especificando o que já se tem lá, tá? É uma das formas que é possível se fazer, né? E aí, quando a gente fala nessa questão de minimizar os conflitos do uso, é que a gente vai descrever o que é possível, né, o que vai ter incentivo para a construção e o que é proibido. Então, proibido a gente precisa especificar, né? Se a gente não coloca lá o tipo de atividade que ele é proibido, quer dizer que não pode fazer. Então, precisa especificar quais são essas atividades. Agora, se a gente colocar lá atividades que são permitidas e descrever só aquelas, todas as outras elas vão ser proibidas. Então, é mais interessante quando a gente coloca no uso do solo o que a gente não quer. E aí você especifica bem certo o que não vai ser construído em cada uma dessas áreas, né? A gente limita elas por zonas, faz a regularização paramétrica, né? Limita do sistema viário, enfim, tudo ele a gente acaba trazendo, né? Então, aqui é só a questão das vias, né? Também, as vias estruturantes, as coletoras, os locais. A maior parte da cidade ela vai ser composta por vias locais e vias coletoras, a grande maior são as locais, né? Que tem um fluxo mais intenso, menos intenso, né? Já tem entrada para as edificações, diferente das outras, que muda um pouquinho essa categoria, né?
E aí a gente vai ter aqui a questão das vias, né? Então, a gente vai ter o uso das atividades em categorias aqui que vão definir os níveis de incômodo, né? Então, a gente vai ter as vias arteriais, né? Aqui a gente tem uma via arterial que ela é composta pela 282, e as outras, os outros acessos, que são mais tolerantes a áreas de incômodo, porque eu tenho mais movimento de veículos, né? E já as vias mais locais, elas são um pouquinho mais intolerantes a essa questão do incômodo, né? Então, aí a gente consegue fazer aquele incentivo do uso misto em todas as zonas, ao mesmo tempo que a gente usa essa questão das atividades que são incompatíveis que possam ser instaladas lá, dependendo daquela localidade que a gente vai descrever, né? E também a questão do controle da intensidade da ocupação, né? E esse controle da intensidade da ocupação, ele vai ser dado pelas taxas, né? Então, a gente vai ter aqui a questão do número máximo de pavimentos, as alturas, tudo isso já vem de lá da pesquisa, quando a gente faz o diagnóstico, né? Então, a região tal tem edificações até tantos pavimentos, a maior parte das edificações são de 4 pavimentos a hora, né? Ou edificações térreas, então você consegue trabalhar dentro daquela linha, né? Sem fazer um aumento excessivo, aqui eu preciso colocar 20 pavimentos em uma cidade que às vezes tem um máximo 4, né? O índice de aproveitamento máximo do lote, né, que ele vai ter, quanto você pode aproveitar em determinadas áreas, taxa de ocupação que é permitida de cada lote, o afastamento frontal, lateral, os fundos, alguns trazem, né? Nem todos trazem, mas os afastamentos que eu vou ter, no caso de esquina principalmente, né? Quanto eu vou deixar, eu vou construindo um alinhamento, afasto 2 metros, 3, 4, depende de como você pense e de como já está lá também, né? Se for um plano diretor novo, né? Se for uma revisão, aí essas questões podem ser levantadas e conversadas para essas propostas, né? E aí essa questão do controle dessa intensidade, ela acaba evitando essas edificações aqui, né? No caso, essa edificação aqui, ela tem 3 andares, se não me engano, de frente aqui ela tem 1 metro e pouquinho, e mais lá no fundo ela aumenta o seu espaço, né? Ou seja, muito provavelmente ela é uma edificação irregular, que pegou uma tira que sobrou do terreno e fizeram a edificação da melhor forma que pôde ser feita, né? Então, na grande maioria acaba não tendo profissionais, enfim, saem essas edificações estranhas, é, que acabam criando uma paisagem urbana bem diferente, né? E alguns controles que a gente pode ter aí de minimizar os conflitos do solo, que é o estudo de impacto de vizinhança. O estudo de impacto de vizinhança ele tem essa função, né, de definir quais são as atividades que vão precisar ter esse impacto, esse estudo, e o que vai ser preciso ser feito, tanto para trazer uma contrapartida ou não ser aprovado ou melhorar, né? No caso, a gente tem aqui em São Paulo, né, esse viaduto já está na janela dos prédios, né? Então o barulho é intenso. Agora no fim de semana eles fecham, mas durante a semana o barulho é intenso aqui. Então eles já começaram a pensar paisagens verdes e outras coisas, porque você há uma desvalorização desses imóveis aqui devido a esse intenso barulho, né? Então ele cria um impacto de vizinhança muito forte, né? Então, a questão de quais são os empreendimentos que vão necessitar ter esse estudo de impacto de vizinhança. Então, a gente começa a listar todos eles para que, caso venha a ser construído algum deles, vai ser apresentado. E, na mesma forma, como ele é um instrumento urbanístico, né, ele vai trazer como ele vai ser feito, né, como ele vai ser feito, o que ele precisa ter, qual é a forma do diagnóstico que ele precisa ter para contemplar essa questão da desse uso, tá? Então tudo isso ele vai acabar trazendo dentro dessa abordagem, né? E aí a gente fala um pouquinho dessa questão dessa ligação entre as cidades, entre as smart cities, né?
com a questão do plano diretor, né? Como elas fazem essa ligação. A gente não tem um termo ainda, um conceito para um plano diretor inteligente, né? Que faça essa ligação entre Smart Cities e a questão da inteligência das cidades, enfim, né? Então, o termo ainda, na questão da gestão, ele é algo muito novo, até na literatura ele é algo muito recente, e a gente não tem a questão de um conceito estruturado, né? Então veja assim, alguns dados que uma pesquisa que eu fiz recentemente ele trouxe, né? Então, assim, a gente ocupa mais de 2% da massa da Terra, né? E consome mais de 3/4, né? Dos recursos naturais. Então, a gente consome praticamente tudo e ocupa um pedacinho pequenininho. E esses somos os principais responsáveis pelos efeitos da emissão desses gases de efeito estufa. E aí, com essa aceleração das cidades, o plano diretor ele visa ter esse controle, esse barramento, essa dificuldade, ele faz essa organização da cidade, né? Mas quando a gente tem mesmo com um plano, as cidades elas acabam tendo essa aceleração e tendo esses desafios para a construção. E aí a gente acaba tendo esses problemas de saturação de redes, de transporte, poluição, água, esgoto, aí é a questão social, a desigualdade social, a questão da segregação, né, da vulnerabilidade das pessoas dentro, né? Então são aspectos que já vêm surgindo, que já existem já há um determinado tempo, e que esse conceito de cidade inteligente, essa palavra, né, de Smart Cities, ela vem ganhando bastante atenção aqui ao redor do mundo, né, como uma forma de resposta para um potencial dos desafios ambientais, né, como que a gente vai aumentar a população e conseguir melhorar essa questão das cidades, né. Já o conceito de cidade inteligente e sustentável, né, ele traz aqui um desafio muito grande para quem trabalha com a pesquisa, né? Porque primeiro que as cidades inteligentes elas vão para uma linha e as cidades sustentáveis elas vão para outra linha, né? Outra linha de pesquisa. E aí vem aquela questão, né? Como a gente caracteriza uma cidade inteligente, né? Quais são os conceitos que vão determinar? Eu estou fazendo uma pesquisa que fala sobre a qualidade de vida, né? Como a gente vai mensurar a questão da qualidade de vida dessas cidades, que é algo bem desafiador, né? Porque as cidades inteligentes elas buscam no fim de todo o seu processo melhorar a qualidade de vida. As cidades sustentáveis elas buscam também ter essa questão da qualidade de vida. Mas na prática isso ocorre, como que funciona? Isso é algo bem difícil de se trabalhar, né? E aí quando a gente fala no conceito das cidades inteligentes, né, não é um conceito novo, o termo ele já é algo que existe lá desde 1990, né, e esse termo ele vem evoluindo bastante, né, com a questão da gestão, com a implantação de soluções de governança, de mobilidade, de meio ambiente, de tráfego, enfim. E a cidade, ela vem como, essa cidade inteligente, esse termo, ele vem aqui como uma sequência, um sucessor das cidades digitais, né, que traz a questão da tecnologia como uma forma de interligação entre elas, né. E aí depois ela vem também tem o outro viés que aponta que as cidades sustentáveis e inteligentes como um pressuposto da inovação digital, né? A questão do ganho da eficiência operacional das cidades, né? Então, ou seja, você tem muito mais dados, você tem muito mais formas de melhorar essa eficiência e de desenvolver a questão econômica mais rápido, né? E também traz essa questão da proteção ambiental e a igualdade social, tenta trazer, né, essa ligação, né? Principalmente quando você tem acesso à informação, você consegue igualar as pessoas, né? Quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue se colocar no mercado, né? E elas, no caso, elas se caracterizam de forma que a melhoria melhora a capacidade de vida humana dentro do meio urbano, do espaço, né?
traz essa questão do desenvolvimento e eficiência desses recursos, né, a economia de baixo carbono e o uso dos TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, que são os sistemas que vão dar essa inteligência para a cidade, né? São pontos bem importantes dentro dela, né? E aí, dentro da literatura, né, tem uma conexão bem fraca entre a questão da inteligência e a sustentabilidade ambiental. Então, o Bibre ele traz uma linha que ele fala assim, que as cidades sustentáveis elas abordam conceitos que acabam ignorando as soluções inteligentes. Já as cidades inteligentes, elas ignoram esses aspectos do design ambiental, né? Então, para conseguir alavancar uma cidade inteligente e sustentável, né, a questão da paisagem informativa, ela precisa estar dentro da cidade sustentável, e a paisagem física, né, a questão ela deve estar alinhada com a questão da sustentabilidade. Então, uma ela vai para um lado e a outra ela vai para um lado, mas a gente precisa juntar as duas, né? Então, ter a tecnologia junto com a questão da sustentabilidade para a gente poder ter essa cidade mais inteligente. E aí, quando eu fiz a pesquisa, né, veja o que foi encontrado desses resultados, né? A qualidade de vida ela tem 6%, mas praticamente todos os trabalhos eles falam nessa questão da melhoria da qualidade de vida, né? Mas eixos como a tecnologia de comunicação e informação com 25, mobilidade com 4, economia e finanças com 8, cidadãos e sociedades com 5. Essa aqui é uma pesquisa de revisão, então foi buscado dentro dos artigos o que os autores eles classificam como uma cidade inteligente, né? O que eles trazem como uma abordagem de descrever o que eles fazem esse entendimento, né, do que seria essa cidade inteligente, né? E a gente vai ter alguns conceitos. Então, cidade inteligente muitas vezes é aquela que investe dentro do capital humano, então, na questão do conhecimento, né? Já fala inteligência, conhecimento, o capital social, infraestrutura, daí entra a questão dos TICs, que é o que mais aparece, né? Que alimentam aí a questão do crescimento sustentável e melhora a qualidade de vida, né? Essa colocação é do Nan e do Pardo, né? São autores que trazem essa questão das cidades inteligentes, né? E tem um outro autor que já traz que as cidades inteligentes elas oferecem um modo de governança com equidade social e proteção ambiental, né, dentro dela. Já traz o Lee, ele traz uma outra abordagem que a cidade inteligente e sustentável ela pode ser obtida através do meio de adoção dos sistemas público-privado, trazendo essas parcerias de forma mais eficaz, né? Então, incorpora a questão da tecnologia, dos sistemas da cidade, né? da integração delas. O mesmo autor, o Lee, ele traz também um outro apontamento, que é a cidade inteligente é a cidade da inovação de serviços, né? A formação de parcerias, a urbanização, proatuação efetiva, né? A integração da infraestrutura, que é um apontamento bem interessante, né? Essa integração da infraestrutura da cidade, né? Ela acaba se integrando, e a cidade inteligente com a governança, ou seja, com a gestão inteligente, né? Então, você tem dados que vão transformar essa governança muito mais fácil de se gerir e mais inteligente, né? Tem outros autores aqui que fazem essas abordagens. Quando a gente busca também a questão da sustentabilidade, os conceitos eles são bem parecidos, né? Um outro autor aqui ele traz que as cidades inteligentes elas adotam 6 dimensões, né? E aí que vai aparecer alguns pontos que trazem aqui esses resultados alcançados, né? Então, vida, pessoas, aí vida traz a questão da qualidade, vida, pessoas, mobilidade, economia, governança e meio ambiente, né? Então, são vários e diversos pontos que fazem essa abordagem. Então, veja que o conceito de definir se uma cidade inteligente é isso, é algo bem difícil, porque a gente tem vários motivadores que vão
dar um norteamento do que seria uma cidade inteligente, né? Mas todos eles estão dentro desses 9 aspectos aqui, né? E ainda pode ter mais, dependendo do foco que ela vai estar, né? Então, essa cidade aqui que a gente traz na literatura, e aqui falando da questão da literatura, ela vai trazer esses conceitos: qualidade de vida, tipos de infraestrutura, pessoas, no caso, pessoas inteligentes, né? A questão ambiental, a questão econômica e a governança de forma eficiente, né? E aí ela vai trabalhar para ser sustentável dentro dos 3 aspectos que estão aqui embaixo, que é o ambiental, econômico e social, né? E que é algo bem difícil de fazer, né? Da mesma forma, estava fazendo a pesquisa agora, a cidade mais inteligente do Brasil, segundo o ranking de 2020, é São Paulo, né? Já a cidade que tem a melhor qualidade de vida é Maringá, no Paraná. E a gente tem uma outra cidade, agora não lembro qual que é a localização dela, que ela tem que é a cidade mais que tem um melhor indicador de desenvolvimento municipal sustentável, né? Que vai trazer essa diferença. Ver se eu acho ela aqui. Morungaba, né? Em São Paulo também, e traz essa questão do melhor índice de desenvolvimento sustentável de 2021. Então, veja que não quer dizer que a cidade seja inteligente, ela vai ser sustentável. Não quer dizer que a cidade sustentável, ela vai ser inteligente. E não quer dizer que a cidade que tem a melhor qualidade de vida, ela vai ter os 2 aspectos. A tendência é que ela seja, no caso, quanto maior a tua qualidade de vida, você tenha essa inteligência interligada e a questão do desenvolvimento sustentável também, né? As informações elas se cruzam, porque a cidade inteligente ela se caracteriza dentro desse contexto de informações, de dados, de tecnologia, né? Mais rápido. Então, quanto mais rápido o gestor ele tiver esses dados, as pessoas tiverem esses dados, vai facilitar para que você possa tomar ações mais rápidas e dar esse direcionamento. E aí, consequentemente, você consegue ter essa melhoria de qualidade de vida devido a essa informação, devido a essa tecnologia que você tem, né? E aí, alguns aspectos que ela vai se dividir, né? Então, tecnologia, pessoas e as instituições. Então, a cidade inteligente, ela dá esses 3 níveis aqui, né? Tecnologia, pessoas inteligentes e as instituições, e essa interligação desses contextos, né? E a cidade inteligente também ela vai ter essa questão de melhorar o progresso das áreas de produção de energia, de transporte, de mobilidade, reduz a emissão dos gases, a questão da qualidade da água que você toma, a água que você usa, qualidade do ar, a poluição sonora, né, a questão das energias renováveis, essas soluções para o desenvolvimento urbano, né, sustentável, né? E aqui eu trago, que esse foi o resultado da pesquisa, né, uma das definições que surgiram dos conceitos da pesquisa, né? Então, a cidade inteligente e sustentável, ela traz essa abordagem, que ela vai ser inovadora, ela vai ser adaptável, ela vai ser segura, né? O uso de tecnologias de informação e comunicação que vão melhorar essa qualidade de vida, vão elevar as oportunidades de trabalho, né? E aí o sistema de governança também, né? Ou seja, a gestão municipal vai ser vai funcionar de forma melhor, vai caracterizando pelo profundo envolvimento da inclusão dos cidadãos, ou seja, a gente vai estar todos eles inclusos, de forma a garantir as necessidades presentes das futuras gerações, né? Então, eu tenho aqui uma conceituação que surgiu da pesquisa relacionado ao que seria uma cidade inteligente e sustentável, né? São vários aspectos, né? Se a gente junta todos esses aspectos aqui, consequentemente, se a gente consegue atingir eles aqui com um plano diretor, uma proposta, uma gestão, interligação dos dados,
se torna mais fácil de você melhorar a qualidade de vida, melhorar a oportunidade de trabalho e renda das pessoas das cidades, né? Então, são pontos que são bem interessantes de trazer para cá, né? E é o que se traz dentro desse estudo, né? Então, o que a gente acabou tendo como limitação quando foi feita a pesquisa, a questão da revisão teórica, foram trabalhados apenas 16 artigos, não, 32 artigos que foram trabalhados. Recentemente eu fiz uma outra caracterizando a questão da qualidade de vida, uma outra pesquisa, né? E aí trazendo alguns conceitos sobre a qualidade de vida nas cidades inteligentes, porque não é algo bem definido também, né? Mas a linha ela é muito próxima dessa conceituação das cidades, então tudo que elas pensam, elas tentam levar para melhorar a vida das pessoas, né? Pelo menos na teoria ela traz essa questão. E aí, para um futuro estudo que traz aqui investigar essas questões dos conceitos da cidade inteligente, formas de mensurar esses elementos que caracterizam as cidades, né? Como que pode ser mensurados, como investigar essa relação dos TICs, né? Que com essas ferramentas de inteligência e de sustentabilidade que a gente tem, né? Esses indicadores, como que ocorre na prática essa relação, né, entre essas ferramentas e na prática como ela funciona e como ela se integra, porque a gente tem outros modelos de cidades sustentáveis, né? A gente tem lá a ecocidade, a cidade compacta, a cidade verde, né? Tem outros modelos e como que ela funciona também dentro dessas outras características de cidade, né? Então, na verdade, essa aqui foi só uma abordagem dentro da aula, mas para colocar para vocês, depois também, se vocês quiserem, tem bastante literatura sobre o assunto, né? É uma literatura bem nova, mas é bem instigante de ler, porque aí você pega muitas vezes essa questão da qualidade de vida, da gestão inteligente, aí você vai ter várias linhas de pesquisa que são possíveis de trabalhar dentro dessas cidades inteligentes, né? É algo bem dinâmico de se estudar. Bom, pessoal, então, por hoje é isso, né? A gente faz uma abordagem, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem questionar. Da atividade que a gente tem agora, então, a gente encerra as atividades, né? Então, a nossa última aula seria amanhã, né? Então, a aula ao vivo ela foi transferida para hoje, mas aí a gente vai ter ali o fórum, das atividades avaliativas do fórum, o mapa mental, e aí tem mais uma outra atividade que foi proposta agora, que eu não lembro qual é, né? Que é aí que vocês vão ter que desenvolver elas, tá? Todas elas vocês postam ali no portal. Se tiver alguma dúvida, pode me questionar ou colocar ali dentro do fórum, tira dúvidas, ou também me enviar por e-mail, tá? Se precisarem mais um tempinho para fazer elas, também é possível, tá? Ele só me manda um e-mail, provavelmente o professor fecha o diário, atribui a nota 0 para poder fechar o diário, né, porque essa é a última matéria, se não me engano, de vocês, ou para alguns é a última matéria, e depois eu reabro o diário e faço a complementação aí das notas e os ajustes bem tranquilo. Quanto a isso, não tem problema, tá bom? Agradeço. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Sim, tem como a gente prorrogar, sim. Aham, dá para a gente prorrogar, dá para prorrogar ela. Se vocês precisarem mais tempo, não tem problema. Eu só preciso fechar o diário agora no início do mês, tá? Mas bem tranquilo, tá? Para o dia 23, a gente pode deixar ela para o dia 30. E aí, se não conseguir, não tem problema. Eu prorrogo um pouquinho mais, só que como eu preciso fechar o diário, daí eu fecho o diário, depois eu reabro ele e daí eu faço os ajustes, tá? Mas tem como a gente prorrogar. Já está prevista para amanhã. Eu vou conversar com a coordenação lá e vejo se eu consigo. Provavelmente sim, né? Lá para a semana que vem, aí dá uns diazinhos a mais. Não, tranquilo, então tá, beleza. Aí tem um fim de semana ali para trabalhar em cima dela. Bem tranquilo.
Eu vou encaminhar para já o pedido lá para a coordenação da pós, só para eles ficarem cientes e autorizarem, e depois a gente faz essa transferência, bem tranquilo, tá bom? Mais alguma dúvida que vocês têm? Não? Beleza, então, gente. Então, a gente encerra nosso conteúdo. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, o professor fica disponível. O ano que vem, eu não sei, talvez agora no fim do ano saia um evento relacionado às cidades inteligentes novamente, mas se não vai ser o próximo ano, a gente manda e-mail convidando vocês para participar, trazendo algumas palestras e publicação de artigos, enfim, nessa linha de cidades inteligentes e planejamento urbano, né? Caso vocês queiram participar do evento, assistir, geralmente a gente faz esses eventos, eles não têm custo, né? E vai trazer um pessoal bem bacana aí para palestrar e falar um pouquinho sobre principalmente sobre essa temática das cidades inteligentes. Agradeço, pessoal, e a gente se vê em breve. Boa noite, até mais.